Vamos lá, vamos lá. Vamos aproveitar a oportunidade de falar um pouco sobre o passado. Passado de Minas Gerais. Minas Gerais. Para quem não sabe muito bem, ao contrário do que muitas pessoas pensam hoje, é muito importante a gente voltar ao passado. Por que o passado? Porque o passado ele explica muita coisa. Principalmente, as pessoas acham que em 1960, por aí, na época basicamente ali da ditadura militar, né, basicamente. E muita gente esquece uma coisa importante. Há muitos anos atrás, nas escolas rurais que tinha em Minas Gerais, eu falei muito sobre a questão da palmatória. Sim, existia a palmatória. Mas é importante ressaltar que, sim, as professoras tinham os castigos do milho, tinha algumas violências e tal, e os pais também eram muito agressivos. Mas vamos pensar que domingo o povo ia para as missas, certo? A maioria do povo de Minas Gerais, diferente de hoje, os mineiros, as mulheres andavam descalço, o homem andava descalço, era uma vida muito simples, muita gente só usava uma roupa única, não tinha máquina de lavar, não tinha nada, tá? As casas eram, se é que eram casas, a gente pode dizer que não era nem de concreto, alvenaria. Vamos dizer que algumas eram talvez ali improvisado um barro e algumas madeiras e tinha chaminés e tal. Então essa era a vida lá do povo de Minas Gerais e as famosas charretes. Então aí começa a história, né? Naquela época, diferente de hoje, a religião oficial no Brasil era a Igreja Católica Apostólica Romana. Tanto que nas escolas públicas, antes de iniciar as aulas, todo mundo tinha que rezar primeiro, antes de começar as aulas. Eu não sei se as pessoas iam para os pátios, né? Esse costume durou mais ou menos até o governo do Itamar Franco, de cantar o hino nacional e o hino à bandeira, né? Mas voltando ao passado, nós temos que lembrar mais ou menos que entre 80 e 90, nós estamos falando de igrejas rurais, né? A igreja evangélica, quando ela começou muito simples e assim, era mais ou menos pessoal do Rio de Janeiro vindo para Minas Gerais. Mas os evangélicos sofriam muita discriminação, muito preconceito. O pessoal não gostava de evangélico. E era comum, tá? Algumas famílias deserdarem as moças quando se tornavam evangélicas. Como também é importante a gente lembrar que mais ou menos essa história. Então, aí começa Minas Gerais, né? A história das Minas Gerais. A gente está falando mais ou menos dessa história. Eu não estou falando em 1800, eu não estou falando de colônia de Portugal. Né? É importante falar da colônia de Portugal, claro. Na época era permitido, hoje em dia a gente sabe muito bem, né? Mas naquela época a escravidão era permitida. As únicas pessoas que podiam e tudo nos cartórios eram apenas os católicos apostólicos romanos e as pessoas eram batizadas e no casamento e tal era só na igreja, certo? E é óbvio que os escravizados não podiam entrar nas igrejas e não podiam ter acesso à igreja católica, né? Apenas os nossos portugueses e as pessoas que tinham uma certa condição financeira e trabalhavam para os nossos portugueses. Muita gente saía ali e é bom falar sobre Miradouro. Miradouro foi um lugar que muita gente se alfabetizou no passado, nos colégios de freiras. Hoje não existe mais em Miradouro. Alguns batismos evangélicos aconteceram e ainda deve acontecer tradicionalmente nas cachoeiras de Miradouro.
E assim começa a história, né? Nós voltamos no tempo para falar do tempo, né? É importante falar do tempo. Para quem não sabe, em 1960, mais ou menos, ali começa o ministério ali em Madureira, no Rio de Janeiro, uma das igrejas mais potentes e mais fortes e mais poderosas da história. Madureira, claro. E a igreja do nosso, na época, Paulo Levas Macalão. Paulo Levas Macalão, para quem não sabe, ele era militar, não sei qual era a patente dele. E ele traduziu os hinos da Igreja Batista, dos missionários batistas, para o português aqui do Brasil. Ele tinha um conhecimento e tal. Para quem não sabe, na época, lá nas comunidades mais distantes do Rio de Janeiro, o povo se reunia nas casas para ouvir o rádio. E foi assim, na época de Getúlio Vargas, que o povo começou a ser evangelizado. Então imagina o seguinte, na época não tinha escola pública oficial. Esquece. Quando a gente fala de escola pública, a gente fala de Anísio Teixeira, que é um marxista, Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro e entre alguns outros intelectuais. Anísio Teixeira foi interessante porque Anísio Teixeira falava escola pública de qualidade, apesar que a gente sabe muito bem que escola é pública, mas não é de qualidade hoje em dia. Então tem Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro, entre outros intelectuais marxistas que formaram assim e fundaram a escola pública que nós conhecemos hoje em dia, institucionalizada em prédio. Para quem não sabe da história do passado, escolas rurais eram rurais, né, no interior de Minas Gerais, o povo estudava lá. Aí com o tempo e tal, as cidades como Miradouro, Muriaé começaram a crescer, e o povo começou a sair dos interiores e ir para cidades grandes, né? Hoje as pessoas foram para cidades muito grandes, mas voltando ao passado, não muito distante, é muito importante a gente lembrar disso. Então nós vamos falar sobre o passado. Ao contrário do que muita gente pensa, e é legal a gente falar sobre a história de Paulo Levas Macalão, porque isso mostra a força e a resistência da igreja evangélica brasileira, né? Pessoas pobres, muita gente trabalhando nas fábricas no Rio de Janeiro, moravam em palafitas e tal, né? E através do rádio e através de uma pregação, né, vamos dizer, de Paulo Levas Macalão, assim iniciou o ministério do Madureira, Rio de Janeiro. Ao contrário do que muita gente pensa, as mulheres na época, não é vergonhoso dizer isso, né? As missionárias europeias que vinham para o Brasil, tinha até brasileiras, mas a maioria eram tudo europeias. Então o que acontece? No início lá do evangelismo, não estou nem falando de missionárias suecas, tá? Tinha muitas outras também. Mas o que acontece? As mulheres na época não tinham um direito de pegar no microfone e pregar e tal, né? Sofreram muito estigma social, muito preconceito na época, certo? A gente vai falar um pouco da Rua Azusa também. Na Rua Azusa, para quem não sabe na história aí, os afro-americanos não podiam ficar na nave da igreja, não podiam ter carros eclesiásticos, então construíram as galerias para isso. Para ficar na parte de cima e o povo, né, os brancos e tal, na parte de baixo da igreja. E os vidrais, né, eles ficavam nos vidrais assistindo os cultos. O legal de contar essa história, né, não é só falar de Billy Graham, que foi um dos maiores evangelistas e televangelistas do mundo na década de 70, e Jimmy Swaggart, que foi um dos maiores pregadores americanos na década de 70. Então o que acontece? Billy Graham, ele num estádio, na época, para quem não sabe e não lembra da história, os negros não podiam frequentar os espaços dos brancos. Aí Billy Graham fez o quê? Ele tirou as plaquinhas, né? Somente brancos,
e permitiu assim que todo mundo, independente se é branco ou negro, pudesse assistir suas pregações. E ali, através desse movimento, junto com um pastor batista, que é o Martin Luther King, começa. Então muita coisa lá dos Estados Unidos, da Europa, vieram para o Brasil. Essas ideologias aí. Infelizmente, né, os marxistas e progressistas, eles não valorizam a história evangélica, pelo contrário, eles desprezam a base cristã brasileira. Eles desprezam a figura de Billy Graham e não vamos mentir também, né? Vamos dizer, às vezes até o próprio pastor Martin Luther King foi uma referência aí da Igreja Batista, que lutou mesmo ali nos Estados Unidos e tal, depois até do movimento aí dos Panteras Negras, né? Que era um movimento mais radicalizado e tal. Então, assim, eu sei que hoje em dia no Brasil a coisa está muito exagerada, né? O governo aí do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Henrique Cardoso, e essas ideologizações que entraram nas universidades brasileiras, até as universidades privadas, como o caso da UniBTA, é um reflexo desses movimentos políticos ligados ao PSOL, o PSB, que é o Partido Social Brasileiro, movimentos negros, né? E eu falei do Instituto Luiz Gama também, gosto de criticar isso também. Luiz Gama e tal, e esses movimentos, né? Enfim. De qualquer maneira, a gente não pode ignorar que essas coisas elas normalmente vêm de cima para baixo, né? Sem respeitar as bases que fundaram e formaram a sociedade brasileira, certo? Como diz a expressão, né? As pregações simples, as famosas fitas cassetes, né? E as famosas fitas em VHS. Assim, na década de 90, começa o evangelismo de forma simples, né? Basicona. Não era DVD, era uma coisa bem simples. É um passando para o outro lá, um LP, lá um testemunho, uma pregação simples, entendeu? Daquilo que acontecia nos bastidores, né? E o povo começou a ter acesso a isso de forma simples. Não tinha YouTube, não tinha nada. E assim começou a história, né? E eu acho que é bom a gente lembrar disso, porque pelo menos naquela época, vamos dizer assim, havia um respeito muito grande às bases da sociedade. E não é igual hoje em dia, infelizmente, né, que a gente vive numa época aí onde tentam, né, fechar as pessoas apenas nas quatro paredes e, de certa forma, privar a liberdade, seja ela religiosa ou cristã, de basicamente hoje em dia você já não pode falar muita coisa. E os ambientes universitários se tornaram ambientes muito hostis aos evangélicos, né? Não estou falando que todos os professores são assim, não estou dizendo que todo mundo é assim, não estou falando que todos os psicólogos são assim, nem todos os psicanalistas são assim, nem todos os terapeutas são assim, né? Existem pessoas com bom senso, tem pessoas que escutam, que ouvem, que conversam, né? Que tentam ouvir todos os lados. Mas assim começa a história da coisa. Eu vou fazer depois um vídeo, quando eu tiver com mais vontade e tempo e energia, contando a história de como a infiltração do progressismo começa no Brasil. Sim, meus senhores, eu vou falar talvez as coisas lá mais ou menos aí, tanto sobre os iluministas. Eu vou falar sobre iluminismo, eu vou falar um pouco sobre a USP, vou falar em 1930, mais ou menos 30, por influência dos franceses. E nós vamos falar um pouco sobre movimentos estudantis, vamos falar de ditadura militar, tudo isso para nós começarmos a entender e compreender as influências do progressismo no Brasil. Né? Getúlio Vargas, né? A gente vai tentar trazer essa crítica que falta hoje no Brasil. Porque é como eu falo, não adianta a gente criticar o hoje, agora, 2025, sem olhar o passado.
a gente precisa estudar a base, onde está o problema, né? Para a gente começar a construir um outro Brasil, né? E é gostoso em falar das fitas cassetes, as fitas VHS, na década de 90, no século 20, vamos dizer assim, né? Nós estamos no século 21. Então, naquela época, as pregações eram mais espontâneas. Você passava na frente de uma igreja, tinha lá uma faixa, eu lembro até hoje, com saudade, eis alguma coisa, não, um testemunho forte, venha no culto às 19 horas. Né? Culto de doutrina, para quem não lembra, e culto de Santa Ceia, eram as portas fechadas. Né? E o negócio descia, né, quando ele fala. Hoje em dia não pode falar mais nada. Né? É um outro tempo, uma outra situação. Né? Então, na época, as portas era fechada, né? Então vamos falar um pouco sobre isso, né? Perseguição, igrejas eram queimadas no Brasil e perseguiam os missionários, tanto que missionários aqui no Brasil, anglicanos e luteranos, para quem não sabe, não podiam ser enterrados no mesmo cemitério que a maioria da população que era católica, entendeu? Para quem não sabe disso, aconteceu isso no Brasil, né? Então, se você era protestante, né? Você não podia ser enterrado no mesmo cemitério, né? Porque na época da Igreja Católica eles acreditavam que, sei lá o que eles acreditavam, né? Eles não deixavam. Então, muitos missionários eram enterrados fora dos cemitérios do Estado na época. É uma história bem triste, mas é verdade. Né? Então, os protestantes sofreram muito. Né? Assembleia de Deus do Ministério do Belém, né? Ali começa um pouco essa história, mas a gente também poderia falar Igreja Batista, Presbiteriana, né? Enfim, igrejas tradicionais. Então assim começa a história do povo aí, enfim, né? E tal. E assim a gente começa a voltar no passado e começa a falar do passado. Então eu vou falar um pouco sobre as raízes do progressismo, né? De como isso começou e tal. E até chegar os tempos de hoje. Né? A gente falar um pouco sobre as universidades que estão aí e essas influências do progressismo na Universidade Brasileira. Você vê como que é interessante, né? Eu falei desde a questão de Minas Gerais, depois eu falei um pouco sobre algumas coisas do passado e tal. A gente volta na ditadura militar. Falar em ditadura militar em 1980, para quem não sabe, os intelectuais, os acadêmicos, eles achavam na cabeça deles que os evangélicos, né, para quem não sabe, né, o povo mais à base ali, era um povo ignorante, né, inferior na cabeça deles. E aí na década de 80 eles achavam que era crendices populares. Aí o pessoal da universidade, na ditadura militar, não estudava e não queria se aproximar das comunidades carentes porque achavam que eles tinham saberes, né? Nós somos os iluminados, nós somos os sabedores e conhecedores e tal. Né? E se achavam a elite intelectual brasileira. Né? Aí tinha essa ideologia. Né? Isso na ditadura militar. Aí essa ideia ficou. Aí eu lembro de uma professora na FMU, isso em 2008 e tal, uma japonesa, que falou, né, de que na época, eu até tinha saudade dessa professora, ela é de português, de letras, e aí ela falava assim que ela achava ridículo, né, as meninas da Deus e Amor, porque não depilava as pernas, não depilava